Esporte em debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17:02 está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. Até às 7:30, muita informação e opinião aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você participa do Fala Galera. Como você avalia a atuação do Guarani na vitória sobre o ABC? Foi a melhor partida do Bugre na temporada? Opine 97102-1493. 97102-1493. E como você avalia a atuação da Ponte na vitória sobre o Itabaiana? O resultado foi justo? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participantes. Pautas do Guarani. Guarani acerta a contratação de Dalberson, goleiro de saída do América Mineiro. Dalberson chega em definitivo e deve assinar com o Bugre até o fim de 2026. Em 2025 disputou 3 jogos pelo Coelho e tomou 7 gols. Esse goleiro foi naquele jogo diante do Guarani que ele tomou um gol com uma falha à la Andrei do Paraíso, jogando no estádio Brinco de Ouro. Mas também o Guarani está atrás de Kozlinski. É um outro goleiro que também poderá ser contratado. Ou um ou outro. Em jogo eletrizante com 2 viradas, Guarani vence o ABC por 4-3 no Frasqueirão e entra momentaneamente no G8 da Série C. Bugre assumiu a 8ª posição e torce contra o Ipiranga no jogo de daqui a pouco para se manter na zona de classificação. Ipiranga enfrenta o Botafogo. Se houver empate ou derrota do Ipiranga, Guarani se mantém no G8. Elenco recebeu folga nesta segunda-feira e se reapresenta amanhã, de olho na próxima partida contra o Confiança no Brinco de Ouro. Emerson Barbosa, suspenso pelo 3º amarelo, desfalca o Bugre na próxima rodada. Cicinho, desfalque contra o ABC após apresentar dores na região lombar, e o volante Caio Melo, substituído logo depois de ser acionado em Natal, serão avaliados diariamente pelo departamento médico bugrino. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Por onde anda? Meia rebaixado com o Guarani acerta com o time da Série A. Pautas da Ponte Preta.
Com gol de Toró, Ponte vence Itabaiana no Moisés Lucarelli e confirma classificação antecipada à segunda fase da Série C. Macaca subiu para a terceira posição com 30 pontos somados e não pode mais ser alcançada pelo nono colocado. Elenco da Ponte recebeu folga nesta segunda-feira e se reapresenta amanhã, visando o duelo contra o CSA marcado para segunda-feira da semana que vem. Zagueiro Emerson Santos, volante Dudu, meia Elvis e o atacante Gé receberam o terceiro amarelo na vitória contra o Itabaiana e são desfalques confirmados para a partida contra o CSA. Ponte abre semana com expectativa de acerto salarial com o elenco. O último prazo dado pelo presidente Marco Antônio Berlim foi que os pagamentos seriam realizados até o dia 21 de agosto, ou seja, quinta-feira dessa semana. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Gustavo Teles volta a jogar pelo profissional após 6 meses. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação, tá? Com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Flamengo anunciou nesta segunda-feira o maior patrocínio do futebol brasileiro. A Betano, casa de apostas, venceu a concorrência e estampará a marca na parte mais nobre do uniforme rubro-negro. O vínculo com a casa de apostas será de 3 anos e 4 meses, começando a partir de setembro de 2025, e renderá ao Flamengo o maior patrocínio master do país. O valor é de 268,5 milhões de reais por temporada, incluindo bonificação. Pauta 2. O Vasco impôs 2 marcas históricas neste domingo no Morumbis. Além de ser a maior goleada da história do confronto contra o Santos, também se tornou o maior revés sofrido por Neymar em sua carreira. Nunca antes o craque havia sido derrotado por 6 gols de diferença. Antes, as piores derrotas da carreira do camisa 10 tinham sido pelo mesmo placar 4-0 em 2 oportunidades. Pauta 3. Ancelotti decide não convocar Vinícius Júnior para a próxima data FIFA. Por outro lado, Rodrigo e Militão retornam à pré-lista. Suspenso da partida contra o Chile, Vini Júnior será poupado da altitude no jogo contra a Bolívia, enquanto os companheiros de Real Madrid voltam ao radar do treinador. São pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. E você também pode opinar nos temas do dia, não só nas enquetes. Enquetes e temas do dia pelo WhatsApp 971021493. 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. 17:10, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais
Alô, Pedrão, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista, boa tarde pra você ligado aqui no Esporte em Debate. Pelo lado da Macaca, a Ponte Preta venceu o Itabaiana no sábado, gol de Toró, e garantiu matematicamente a classificação para a segunda fase desta Série C. Agora nas duas últimas rodadas que restam contra a CSA e Londrina, a Macaca vai brigar por uma melhor posição nessa classificação geral. E pelo lado alviverde de Campinas, pelo lado do Guarani, o Guarani negocia com o goleiro Dalberson, ex-América Mineiro, e também com o velho conhecido da torcida bugrina, Maurício Kozlinski. A diretoria tem um acerto avançado já com o Dalberson, porém a negociação com Kozlinski ainda não está descartada, Batista. São 17h11, está no ar Esporte em Debate. A mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação e manda lá para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí like, manda aí um joinha para nós. É legal demais ter a sua participação, ainda que seja com um joinha. Se não quiser mandar mensagens, participe, mande aí like para nós. 17h12, coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A
Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17:16, hoje até 19 horas e 30 minutos. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito, onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, a sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Breno Beretta e o seu destaque inicial. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Bandeirantes. O Santos ontem demitiu o Kleber Xavier, mas ainda não escolheu um substituto. Estão em pauta Jorge Sampaoli, o Tite também está em pauta, assim como o Zubeldia e o Vojvoda. A diretoria do Santos parece perdida, né? Já tem o noticiário do Guarani com o Pedro Piscinato, mas eu queria também dar como destaque que a principal notícia no Guarani durante a semana vai ser a escolha de um novo goleiro. A gente já vem falando há meses sobre a necessidade de um novo goleiro. O Andrei não tem condições de ser o goleiro do Guarani. O Kozlinski, que foi muito bem, seria uma boa no Guarani, está na reserva do Vila Nova, o Vila Nova não quer liberar. Já o Dalberson também seria uma boa, está na reserva do América. Eu acho que qualquer um dos dois que chegar em Campinas veste a camisa de titular e vira ídolo do Guarani, Batista. Ouvinte no ar, mais um. Boa tarde, Carlos Batista, amigos do futebol, Milton, Jardim Chapadão, Ponte Pretano. Minha palavra é o seguinte, pessoal aí da mesa, um recadinho para a torcida Ponte Pretana, para os dirigentes Ponte Pretano. Já começa uma preocupação que eu já estou ouvindo aí no meio futebolístico, que se a Ponte Preta cair no grupo com o Guarani, ela corre um risco tremendo de ser derrotada e o Guarani subir e a Ponte ficar. Ou a diretoria resolve os problemas que está acontecendo na Ponte Preta aí, porque realmente a situação está muito difícil. O Guarani está em fase de ascensão e a Ponte Preta está caindo. A Ponte Preta está caindo. Então, vamos torcer, Ponte Pretano, para que a Ponte não caia com o Guarani, porque se é que o Guarani, a Ponte não sobe. O time da Ponte está jogando mal. Ontem foi um gol de 45 minutos, no final do primeiro tempo. Segundo tempo não fez nada. Não tem ataque, não tem defesa. A defesa até que está indo razoavelmente bem.
Mas olha, é uma preocupação que já toma a coletividade Ponte Pretana. Torcer para não cair com o Guarani no quadrangular. Porque se cair, o Guarani segue e a Ponte cai fora. Um abraço para todos. O que vocês acham, né? Se isso aí pode acontecer, né? Um abraço. Abraço. 2 sobem, né? Os 2 podem cair no mesmo grupo e os 2 podem subir. Um em primeiro e outro segundo. Não significa que os 2 caindo no mesmo grupo, um tem que eliminar o outro, não. Regulamento, já pelo 4º ano consecutivo. 20 times, 19 jogos, turno único, 8 se classificam. Na segunda fase, 2 grupos de 4, turno e retorno, ou seja, 6 jogos. E 2 sobem para a Série B em cada grupo. E o mais bem colocado em cada grupo disputa a final. Não tem semifinal, só tem uma final, que será entre os 2 mais bem colocados na segunda fase da competição. Então, o que o ouvinte coloca, que se a Ponte cair no grupo do Guarani, o Guarani vai eliminar a Ponte. Ou, no caso, né, uma situação também inversa. Não. Se fosse apenas um subindo, aí sim, obrigatoriamente, um teria que eliminar o outro. Mas são 2 que sobem. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera de hoje. Como você avalia a atuação do Guarani na vitória sobre o ABC? Foi a melhor partida do Bugre na temporada? Foi a mais emocionante, seguramente. O Guarani apresentou problemas, mas foi uma vitória da superação, da mobilização, da transpiração, né? O time se superou em todos os sentidos. Se não deu na técnica, deu na raça. Portanto, foi seguramente uma das melhores partidas do Guarani na temporada. Como você avalia a atuação da Ponte na vitória sobre o Itabaiana? Eu acho que a Ponte jogou para o gasto. Ganhou a partida, era o que tinha que acontecer, mas não jogou bem, não. Precisa melhorar para os próximos jogos, seguramente. Batista. Ouvinte no ar, mais um. Boa tarde, equipe. Aqui é o Rogério Franci Bugrino. Batista, só para salientar que com a derrota do Brusque, o Guarani passa a depender somente de si para se classificar com 2 vitórias. Por quê? Porque o Confiança é o próximo adversário do Guarani. E se o Ipiranga ganhar hoje, ele vai deixar o Guarani em 9º. E o Confiança está entre os 8. Então, se o Guarani ganhar do Confiança no próximo jogo, o último jogo é contra o Tombense, com 2 vitórias o Guarani se classifica. Ok? Essa vitória do Guarani contra o ABC, na minha opinião, foi a vitória do acesso. É a chance. É agora ou nunca. Né? Então tem que agarrar e fazer jus aí. Se não fosse as falhas do goleiro, o Guarani teria ganhado tranquilamente. Para mim, foi sim o melhor jogo, devido à grande reação, né, e os 4 gols na partida que fez. Então, o time se mostrou proativo para virar um placar. É verdade, você tem razão. Confiança é o 7º, tem 23. Mesmo número de pontos do Guarani. Ambos têm 6 vitórias e ambos têm 1 gol negativo. Confiança marcou 20 e tomou 17. Aliás, marcou 20 e tomou 21. Tem menos 1. Guarani marcou 17 e tomou 18. Tem menos 1. Então vai para o critério para definir. O critério é número de gols marcados. 20 contra 17. Por isso, Confiança está em 7º e o Guarani está em 8º. Mas como tem o confronto direto e será no estádio Brinco de Ouro,
Guarani pode vencer o Confiança e saltar 3 pontos acima do Confiança no confronto direto. E o último jogo do Guarani é o Tombense. Vai enfrentar o Tombense, provavelmente já rebaixado, a última rodada. Tombense tem 12 pontos, tem um jogo a menos, né? Ainda vai jogar, mas tem 12 pontos e está numa situação realmente muito delicada em último lugar. Agora, hoje, se tiver um empate, aí o Guarani continua. Se tiver um empate entre Ipiranga e Botafogo, ou vitória do Botafogo, Botafogo tem 19, vai a 21, cola aí no Guarani, que tem 23, mas mantém o Guarani na 8ª colocação. Então, se tiver, né, o Bogreno pode perguntar, eu vou torcer para quem hoje? Você pode torcer pelo empate e aí segura o time do Ipiranga e também acaba, né, segurando aí, pelo menos em 1 ponto, o time do Botafogo. Botafogo tem 19, iria a 20. Ou se tiver que torcer para uma vitória, que torça para o Botafogo. Que aí o Guarani continua em 8º, fecha a rodada 17 na 8ª colocação, com 23 pontos ganhos. Então, o que acontece é que o Guarani, como disse o ouvinte, passa a depender somente dele, né? Botafogo ganhando vai a 22, melhor dizendo, e não a 21, né? Ele tem 19. 3 pontos, então vai a 22. Ele cola aí no Guarani, que tem 23. Então, o Guarani só depende dele, mas tem que vencer a equipe do Confiança. O Confiança tem um jogo no meio de semana, Copa do Nordeste semifinal, joga na quarta-feira. Por isso que o jogo do Guarani estava marcado para sábado, às 17 horas. Era o jogo na tela da Band, mas a CBF mudou o jogo para segunda-feira, porque o CSA, aliás, o Confiança, tem esse jogo no meio de semana, pela Copa do Nordeste, semifinal da competição. Aliás, enfrenta o Confiança, né? Confiança enfrenta o CSA. Confiança e CSA em uma das semifinais. Então, não sei se pode significar alguma coisa com relação a desgaste, mas o time vem de uma semifinal. Se passar para a final, vai se robustecer emocionalmente, mas também pode perder algum jogador por contusão, e se perder, aí tem aquela ressaca terrível, e isso pode beneficiar a equipe do Guarani. Agora, quem vai beneficiar realmente o Guarani é o próprio Guarani. Tem que fazer uma partida, não existe erro zero no futebol. Futebol é jogo de erros. Até nessa partida, no último jogo, a impressão é de que os dois times estavam vendo quem é que errava mais. Felizmente, o Guarani conseguiu sair com a vitória. Então não existe erro zero, mas tem que minimizar. Tem que errar o menos possível e contar com a torcida. A torcida do Guarani, não tenha dúvida, vai ser o 12º jogador. Jogo segunda-feira, o horário não é muito legal, porque é numa segunda-feira, começo de semana, todo mundo cansado, mas vale o sacrifício, porque o Guarani precisa da força da sua torcida. 17h30. E eu tenho mais um recado para você que está acompanhando aqui o nosso programa nesta segunda-feira. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original
da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar aí do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem lojas também nos Amarais, em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Rádio Bandeirantes. Se o Tombense perder hoje, estará rebaixado, o que em teoria facilitaria para o Guarani na última rodada. Então, falava agora há pouco, né, que a torcida do Guarani tem que ser ou por uma vitória do Botafogo, ou então um empate diante do Ipiranga. E também a torcida do Guarani pode ser por uma vitória do Caxias contra o Tombense. É o outro jogo das 19h30. Ipiranga e Botafogo, Tombense e Caxias. Então, torcendo por uma vitória ou empate entre Ipiranga e Botafogo, o jogo é em Erechim. E torcendo por uma vitória do Caxias, que joga fora de casa, jogo lá em Tombos contra a equipe do Tombense, porque aí já rebaixa o Tombense, que não terá nenhuma motivação para vencer a equipe do Guarani na última rodada. Mas antes o Guarani tem que passar pelo Confiança na segunda-feira, daqui a uma semana. 17h33, informações do Guarani. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Como a gente veio dizendo, já destacou no início, Batista, o Guarani visitou o ABC no último sábado, venceu a equipe de Natal pelo placar de 4-3, um jogo muito eletrizante, com algumas falhas do Andrei mais uma vez, mas o Guarani conseguiu vencer. No finalzinho, o Diego Torres, de perna esquerda, marcou o gol que deu a vitória ao Guarani. E sobre as falhas do Andrei, o técnico Matheus Costa, após a partida, ele concedeu entrevista e respondeu se as falhas que aconteceram nos 3 gols sofridos pelo Guarani foram culpa do Andrei. Quando a gente toma 3 gols, existe falhas de diversos setores dentro do campo. Então, foi mais conversa para a gente ajustar. Eu visualizei e conversei no intervalo que a gente tinha totais condições de sair hoje vitorioso. Se a gente tivesse um pouquinho de paciência, trocasse passes no nosso campo ofensivo, a gente ia criar oportunidades. E criamos, acho que vencemos e por mérito do nosso elenco, mostramos a nossa capacidade em vencer com todas as dificuldades que trouxe o jogo na partida de hoje. Então, acho que erros acontecem, acho que os 11 que estão dentro de campo ali vão errar e vão acertar. O mais importante é, no momento do erro, a gente saber que a gente tem força para corrigir esse erro e voltar e buscar novamente o resultado para nós.
Ô Batista, e o Matheus Costa chegou ao seu terceiro jogo à frente do Guarani, está invicto, ainda não perdeu. Vale lembrar que ele estreou no Derby 210, empatou com a Ponte Preta, venceu o Ipiranga há 2 finais de semana atrás e no sábado venceu o ABC também, em uma grande partida do Guarani. E o Matheus Costa fez uma avaliação desse trabalho dele. Eu vejo que a gente nunca pode estar por satisfeito, acho que temos continuidade no trabalho, a realizar, a se desenvolver, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Muito feliz pelo trabalho que vem sendo realizado e, junto com o trabalho, a gente conquistar resultados. Isso nos traz mais confiança, autoestima dentro do elenco. Então, isso favorece a continuidade pelo trabalho e para termos mais ajustes coletivos. Convocar o nosso torcedor, que agora realmente temos uma grande decisão no Brinco de Ouro. E como ele foi fundamental na nossa última partida em casa, ele será fundamental nessa próxima partida, na segunda-feira, frente ao Confiança. Então ele vai ser, sem dúvida alguma, mais uma energia e mais um jogador dentro de campo para a gente buscar mais essa sequência que estamos tendo bonita, que é importantíssima, uma vitória para a gente ir de degrau em degrau buscar a nossa classificação. E o Rafael, o autor do terceiro gol do Guarani nesta vitória, o zagueiro Rafael, que havia cumprido suspensão na partida contra o Ipiranga, voltou a ser titular nessa partida contra o ABC, marcou o terceiro gol e ele também fez uma análise desta partida. Então, a gente sabia, né, que era mais um jogo difícil, um jogo importante, jogo de 7 gols, né, acabamos vacilando em alguns gols ali, mas fomos felizes e a gente sabia que se a gente deixasse o jogo vivo até a final da partida, a gente tinha muita chance de vencer, porque a gente tinha bastante jogador com qualidade no banco para entrar e resolver a partida, e a gente continuou com os pezinhos no chão, com muita humildade desde o começo do campeonato. A gente passou por algumas dificuldades, então a gente sabe que a gente passou. Então a gente vai com muita confiança pro próximo jogo, contra o Confiança em casa, poder vencer mais uma partida e conseguir essa classificação. E nessa partida de sábado, o Guarani contou com um desfalque muito importante. O Cicinho, titular absoluto na lateral direita do Guarani, ele foi vetado da partida por uma lesão na região lombar, ali no treino entre quinta e sexta-feira, já nos últimos treinos, encerrando a preparação para essa partida. Ele sentiu uma dor na região lombar e será reavaliado aí a partir de amanhã, quando o elenco do Guarani se reapresentará para dar início à preparação para enfrentar o Confiança. E o outro detalhe é que o Caio Melo, ele entrou no intervalo no lugar do Isaac, porém no meio do segundo tempo ele já foi substituído também por questões físicas e será mais um atleta que será reavaliado para saber se terá condições de enfrentar o Confiança na próxima segunda-feira. Quem não enfrenta o Confiança é um desfalque certo, é também o lateral titular, porém na ala esquerda. O Emerson recebeu o terceiro cartão amarelo, não enfrenta o Confiança na próxima semana. E aí, é claro, Renan Castro, que foi contratado na última janela de transferências, ainda não estreou com a camisa do Guarani, deve ganhar aí uma oportunidade na equipe titular para essa partida, para esse confronto direto muito importante do Guarani na próxima semana. Vamos lembrar mais uma vez, o Guarani venceu, chegou aos 23 pontos e entrou pela primeira vez no G8 desta Série C. É claro, o Ipiranga joga daqui a pouco, a partir das 7h30 da noite, enfrenta o Botafogo, recebe o Botafogo em Erechim. Mas mesmo assim, mesmo que o Ipiranga vença, ultrapasse o Guarani saia desse G8, o Bugre depende apenas dele mesmo, porque na próxima semana justamente o confronto é contra o Confiança, o adversário que está acima do Bugre na tabela, e aí é o famoso jogo de 6 pontos, né, Batista? Mas só passando rapidinho, nesse momento, caso o campeonato terminasse agora com o Guarani em oitavo, classificariam Guarani e Ponte Preta, porém em grupos diferentes. O Guarani estaria num grupo com o primeiro colocado Caxias, quarto colocado Londrina, o quinto colocado São Bernardo e aí, é claro, oitavo colocado Guarani. E já no outro grupo, no grupo C,
teria o segundo colocado o Náutico, a terceira colocada Ponte Preta, o sexto colocado o Floresta e o sétimo colocado Confiança. Então, nesse momento aí, os dois times de Campinas se classificariam para a próxima fase, porém em grupos diferentes. Mas como eu disse, é certo, ainda restam 2 rodadas. O Ipiranga, por exemplo, tem 3 jogos ainda, tudo pode mudar, mas a gente vai seguir acompanhando e vamos trazendo, informando todo o torcedor bugrino, torcedor pontepretano sobre essa movimentação nesse G8 desta Série C. Bom, para a lateral esquerda deve ser o Renan Castro, porque as outras opções, Vinícius, Cauê e Vitinho, sucumbiram na Copa Paulista. Se não serviram nem para a Copa Paulista, o Guarani passou vexame. Um grupo de 6, onde 4 se classificaram. O Guarani não conseguiu nem ser o 4º colocado. Foi 5º. Então, convenhamos, né? Sem nenhuma chance aí para Vinícius, Cauê e Vitinho. Apesar de que o Vitinho estava jogando na frente. Não estava jogando de lateral esquerdo na Copa Paulista. Deve ser Renan Castro. Pô, CH, falando ainda a respeito do jogo, esse é o chamado jogo doido. Jogo maluco, com viradas, com golaços e com falhas. Teve tudo nesse jogo do Guarani, hein, CH? Teve. Teve de falha do Andrei até golaço do Diego Torres. Foi um jogo muito interessante, legal de trabalhar, porque você não podia piscar os olhos que tinha emoção. Ou era falha de um ou falha do outro, ou jogada bonita de um ou jogada bonita de outro. Eu acho que nessa partida o Guarani teve uma resiliência, uma força mental gigantesca. Não é para qualquer um, não. Não é para qualquer time, não. Você dava para perceber, os jogadores não desistiram em nenhum momento ao longo da partida. Tiveram problemas, houve falhas dos dois times, os 2 goleiros trabalharam mal, as 2 zagas estiveram desatentas, o meio-campo, ora o Guarani foi melhor, ora o ABC foi melhor, mas foi uma partida bem emocionante. E eu gostei do que vi. Eu acho que aos poucos o Matheus está dando um padrão diferente para esse time, e mais do que isso. Ele tem trabalhado o emocional dos jogadores e os caras compraram a ideia do Matheus. Os caras estão fechados com ele. Se o time vai classificar ou não, eu não sei, não tenho bola de cristal. Mas que o Guarani saiu de Natal, grandão saiu nesse campeonato. Ninguém vence o jogo que o Guarani vence, com chuva e tudo, fora de casa, se é um time qualquer. Esse tipo de vitória não é ao acaso, é uma vitória construída com um time que joga para frente, um time que não desiste e um time mobilizado. Todos em campo e fora deles, lá em Natal, sabiam que esse era o jogo. E era o jogo mesmo, para manter o Guarani vivo, como está. Uma vitória espetacular, não é? Uma pena que aconteceram alguns probleminhas aí que não precisa nem repetir o que aconteceu, né? Tanto é que o Guarani está no mercado aí contratando goleiro. Então, mas com bola rolando, com o time arrumado pelo Matheus, eu gostei do que vi e o Guarani chega muito forte para a próxima partida, tendo que vencer, evidentemente, mas aí depende só dele, né? Aí depende só dele. Se o Guarani ganhar do Confiança e ganhar do Tombense, estará entre os melhores times do campeonato. Fato que não aconteceu há 2 rodadas. O Guarani não dependia deles, né? Ou dependia dos outros, mas não dele. Então a vitória tem muita importância. Mais pelo aspecto moral, de confiança, de bom ambiente, do que de futebol. Ninguém está dizendo aqui que o Guarani jogou uma enormidade de futebol. Não estou dizendo isso. Teve problemas no time, mas não tem qualquer coisa que eu diga aqui vai ficar menor do que esse resultado, essa reviravolta, essa resiliência que o time teve ao longo dessa partida. Parabéns ao Guarani,
E agora sim dá para ter esperança, na minha modesta opinião, em classificação, Batista. E sobre o goleiro CH, qual é a sua opinião sobre o Dalberson? Batista, ele tá sem jogar, né? Ele fez 3 partidas nesse ano. Ano passado ele jogou mais, não é? Batista, não pode ser pior que o Andrei. Resumindo o que eu penso, tá? Tem mais coisa para poder dizer, mas eu acho que é quase impossível ser pior que o Andrei. Portanto, boa sorte a ele e eu acho que ele começa jogando no próximo sábado, Batista. Ele foi rebaixado, não é isso, o ano passado com o América Mineiro. Sim. Ele fez 26 jogos. 25 ou 26 jogos e foi rebaixado com o América. Mas aí é o todo, né, Batista? É o todo. Não tem nada que desabone o goleiro, não. Tem 28 anos, é alto, 1,91 m. Então, vamos ver, vamos torcer. Mas eu tenho certeza do que eu tô falando. Não é pior que o Andrei, mas longe disso. Ô Batista, e só um detalhe, nesta temporada o Dalberson fez 3 jogos pelo América nesta Série B e em 3 jogos ele levou 7 gols. O América perdeu por 3-1 para o Cuiabá, empatou em 2-2 com o Atlético Paranaense e também perdeu por 2-1 para o Botafogo aí. Então, em 3 jogos que o Dalberson atuou com a camisa do América, 7 gols sofridos. E ele foi culpado em algum dos 7 gols ou não? Não, confesso que não vi os jogos, não vi os gols, mas em 3 jogos o goleiro levar 7 gols é um número bem alto, né? No mínimo é um chama-gol, né? Tomar 7 gols em 3 jogos. Que coisa impressionante. Olha, o Andrei é uma herança do Rodrigo Pastana. Fez contrato com ele até o final de 2026. E ele veio de um estado onde, notadamente, o futebol não é forte, que é o Espírito Santo. Então, apostou errado. O Andrei tem falhado insistentemente. Não é que goleiro não falha, não existe isso. Não existe goleiro que não falha e não existe goleiro que não toma frango. Mas esse problema de falhas insistentes é emocional. Não é possível que um goleiro continue falhando insistentemente da maneira que o Andrei vem falhando. Porque o goleiro ele tem um tipo de treinamento. Uma hora ou outra vai falhar, mas na maioria das vezes ele consegue fazer a defesa. Treina reflexo, bola por baixo, bola por cima, chute a meia distância, longa distância, a queima-roupa, bola cruzada, cabeceio, ou seja, todas as nuances de um ataque são treinadas exatamente com o goleiro. Então ele está preparado para aquilo. Aí acontece uma situação variável dentro daquilo que foi treinado, ele vai tomar o gol. Se não fosse assim, não existiria futebol, né? Ficava jogando 50 horas seguidas e ninguém conseguiria fazer gol. Seria um jogo extremamente chato e previsível. Então tem a variável. Quando acontece a variável, ele toma gol. Agora, desde quando o Breno que vem anotando essas coisas aí do Andrei? Desde quando o Andrei vem falhando? Desde o primeiro jogo, aonde ele deu um susto na torcida do Guarani. E o Guarani não tomou nenhuma providência, apostou no goleiro e realmente ele pode comprometer. 2 coisas podem acontecer. Uma, o Guarani se classifica e no quadrangular ele vai enterrar o time do Guarani com falhas iguais essas que vêm ocorrendo, porque não é toda hora que o Guarani o goleiro vai falhar, o Guarani vai tomar 2 gols e vai conseguir ganhar a partida por 4-3. Convenhamos, isso aí é um ponto fora da curva. Ou vai sair atrás, como foi no jogo contra o Ipiranga, e conseguir reverter o placar. Não é toda hora. Então, ou ele entrega o Guarani no quadrangular, ou ele será o talismã do Guarani no quadrangular, subindo, defendendo um pênalti no último jogo, aos 48 do segundo tempo,
Quando o Guarani estiver vencendo uma partida, que é o jogo do acesso, aí tem um pênalti, e aí vai cobrar o adversário, que eu não sei quem é, vai cobrar e ele pega o pênalti. E aí ele sai do inferno de Dante para o paraíso do próprio Dante Alighieri, na A Divina Comédia. É um negócio, o futebol tem muito disso também, né? Ô Batista. Tem muito disso também. E nessa última partida contra o próprio ABC, o Andrei quase colocou tudo a perder. Ele tomou um baita de um frango que, por sorte, estava impedido. O assistente número 1 anulou o gol, mas hoje a gente está discutindo. O Guarani voltou a sonhar com a classificação, depende apenas dele mesmo, mas quase que na última partida o Andrei acaba com todo o sonho, com todo o projeto. Bom, uma coisa eu sei que tem que ser feita urgentemente. Acabar com frango lá no refeitório do Guarani. Andrei, os demais jogadores podem comer, mas o Andrei não. Carne de frango não entra aqui para ser servida por o Andrei. Porque vai gostar de um frango assim lá adiante, hein? Que coisa absurda. Oi, Breno. Você citou agora há pouco sobre o contrato do Andrei. É o seguinte, né? O Guarani renovou recentemente até o final do Paulista. Então é até o final do Campeonato Paulista. O que deve acontecer? O Guarani deve liberar ele acabando a Série C para atuar por empréstimo durante o começo do ano que vem em algum estadual. Perfeito. Tá aí, portanto, né? Guarani atrás de um goleiro. Tá tudo certo? Tudo ok? Ah, perfeito. Não, tô falando aqui, achei que não estava saindo nada. 17h52 em Campinas, um rápido intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom que contar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Quer saber o que é tabu? É ignorar sua saúde íntima. A Prime Man cuida de você com tratamentos de harmonização íntima masculina, aumento, engrossamento e estética íntima com responsabilidade técnica. O resultado? Mais autoestima, mais prazer, mais respeito por si mesmo. Agende agora no WhatsApp 19 99787 7603. Eu repito, 19 99787 7603. Prime Man, o novo homem se cuida. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br.
Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o jogo que fecha a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, logo mais 8 da noite no Maião. Tem Mirassol e Cruzeiro. O provável Mirassol do técnico Fernando ou Rafael Guanais, com Walter no gol, Lucas Ramon, Gabriel, James e Reinaldo, Neto Moura, Danielzinho e Gabriel, Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa. Já o Cruzeiro do português Leonardo Jardim. Cássio no gol, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Villalba e Cauã Prates, Lucas Silva, Eduardo e Matheus Henrique, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Apita o jogo, Bruno de Ardemar Araújo. O árbitro de vídeo será Carlos Eduardo Nunes Braga. 8 da noite, a bola rola no Maião. Jogo que fecha a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem Mirassol e Cruzeiro. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h56, hoje até 19h30. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Sim, este ano a roleta premiada está de volta com novidades nos prêmios. Nas compras acima de R$ 350, você gira a roleta da sorte e concorre a prêmios sensacionais. Vale compras de até R$ 100 e brindes exclusivos. Seu cupom deve conter uma das marcas participantes da promoção. São elas: Nakata, Taranto, Ranali, Recrim, KS, KPA, Kit e Companhia, Jurid, Perfect e Mobensani. E este é também um grande momento para você aproveitar e fazer aquela revisão para garantir aí no seu carro em condições, né? Garantir segurança para você e para toda a sua família. E também ganhar esse presentão da Rocha Autopeças. Rocha Autopeças, acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá tem o endereço das 7 lojas e você poderá escolher a loja mais próxima de você. Confira lá no site também as regras para participar do Roleta Premiada e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem para o aniversário da Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. 17h58, ouvinte no ar. Pessoal, boa tarde. Eu gostaria de saber o seguinte: eu não estou entendendo uma coisa. O Guarani jogou todo esse tempo com os goleiros que ficavam na reserva, sem condições de ficar na reserva. Ou seja, o que está no banco não pode ficar no lugar do Andrei. O terceiro goleiro também não tinha capacidade, também não tinha condições. Meu Deus do céu, isso daí não pode acontecer, né? Então, quer dizer, precisaram contratar agora um goleiro para ficar no lugar dele. É isso que eu estou entendendo? Não sei se é isso. Mas não é possível que tinham goleiros reserva que não tinha capacidade de atuar. Meu nome é Jefferson Carvalho. Queria que vocês comentassem sobre isso. Bom, com relação ao Fred Conte, tá machucado, né? Aí o Emerson Júnior, testado na Copa, não funcionou. Estava falhando, foi muito mal na Copa Paulista. E olha que o Guarani entrou nessa competição para conseguir uma vaga para a Copa do Brasil.
porque não tem vaga assegurada. E aí não conseguiu classificar num grupo de 6, onde 4 o buraco era enorme. Aquele buraco largão. E o Guarani não conseguiu a classificação. O último jogo empatou, estava ganhando no Rio Branco e Americana. Só a vitória interessava. Também só a vitória não adiantava, porque tinha que ganhar o jogo dele e ainda torcer por uma derrota do São Bento. São Bento não podia nem empatar com o Primavera. Primavera já classificado. Aí o Guarani tomou 2 gols, empatou 2-2 e o São Bento empatou com o Primavera em 1-1. E aí o São Bento passou e o Guarani ficou para trás. Os outros times, 15 de Piracicaba, Paulista de Jundiaí, Primavera de Indaiatuba, ou seja, 3 já estavam antecipadamente classificados. E o Guarani perdeu a classificação no jogo em casa, no Brinco de Ouro, na última segunda-feira. Jogou pessimamente mal. Desse elenco do time que disputou a Copa Paulista, só se salvou o japonês, Ryuta Takahashi. O resto não serve para nada. E nem os goleiros também que jogaram essa Copa Paulista. Então, repetindo e falando objetivamente para o nosso ouvinte, não tem condições. Nenhum dos dois. Infelizmente, o Guarani está a pé de goleiro. Os 3 goleiros contratados pelo Rodrigo Pastana são péssimos. A herança do Rodrigo Pastana é horrível. A herança recente. No passado, ele deixou uma boa herança que está rendendo até hoje. Veja a questão do Richard Rios. Até hoje está rendendo aí um bom dinheiro para o Guarani. Mas a herança recente dele foi um negócio horroroso. Parece que o cara desaprendeu. Não dá para entender como é que ele cometeu umas besteiras, uns desatinos que não dá para dizer que é o mesmo profissional. Aquele lá atrás que fez ótimas contratações e o último parecia um outro profissional. Mesmo nome, mesmo corpo, os mesmos olhos. O cabelo estava um pouco mais branco, mas parecia que não era a mesma pessoa. Então fez contratações. Esse elenco que fracassou na Copa Paulista, parte foi contratada pelo Pastana para a Série C. É que o Rômulo Amaro agiu no tempo certo. Parabéns uma vez mais ao presidente. Quando sentiu que a coisa não estava legal, mandou embora o treinador, mandou embora o gerente, o executivo de futebol, fez uma troca total, como fala sempre o Breno Beretta, né? Trocar o carro, trocar o pneu do carro com o carro em movimento. E aí conseguiu trazer o time do Guarani até agora, dependendo somente das suas forças para conseguir a classificação. Se dependesse daquilo que o Pastana tinha contratado, o Guarani já estaria, nessa altura, rebaixado para a Série D. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista, o CH, o Gregory, enfim, o Valdemir Gomes, todos aqueles que estiverem aí na labuta aí pelo pão de cada dia. Aqui é o Valdemar, da Vila Miguel Vicente Cury, Ponte Pretano há 65 anos. Já estou com 80 anos. Porém, não tenho muito prazer pela Ponte Preta, não, sabe? Já tive uma época aí, mas ultimamente a Ponte Preta, infelizmente, é só desgraça, só notícia ruim. Parece o Corinthians, sabe? Só notícia ruim. Agora, com a notícia da dívida de 340 milhões, a Ponte Preta caminha para a insolvência. Ou seja,
os pontepretanos que me desculpem, aqueles que ainda gostam da Ponte, como eu um dia já gostei, eles me desculpem, mas a Ponte é um time fadada a ir para o amadorismo, porque 340 milhões, um estádio velho, um time que não é dela, é de empresário, enfim, tem tudo para ela ir para o amadorismo daqui uns 2, 3 anos. E é lamentável, né? Porque é um time antigo, né? Que tem ainda um bom número de torcedores, mas eu não quero deixar ilusão para esses sofridos torcedores. Tá bom? Boa tarde e bom trabalho. Abraço, muito obrigado. Respeito demais a sua opinião, mas a Ponte é um clube centenário. 125 anos de história. Não vai entrar em estado de insolvência. A Ponte já vem com dificuldades há muito tempo. E agora também está passando por esse momento de turbulência. Mas não tem cabimento, né? Um time como a Ponte entrar em insolvência. Então, torcemos. E é só torcida, porque também não podemos fazer mais nada do que isso, para que os caminhos se abram e a Ponte consiga encontrar um jeito de resolver a sua situação financeira. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, equipe campeã, nota 10 de Campinas. Batistão, te conheço faz tempo, hein? Desde o Poço Castelo. Você trabalhava numa rádio ali no Castelo, ali você abastecia lá o seu Tempra Azul, e a gente dava um grau nele lá, lavava, abastecia. Depois eu fui para Bosch e você também foi para lá fazer vários eventos lá com as ferramentas elétricas. Abraço, Batistão, e dá-lhe bugre. Abraço, e o seu nome, amigo? Só faltou você dizer o seu nome, para que eu pudesse me lembrar de você. Realmente, eu tive um Tempra Azul Gurundi. O Tempra foi um dos melhores carros produzidos pela Fiat. Não deveriam ter parado de fabricar. Eu fiquei com aquele carro 7 anos. Não trocava o carro porque o carro era realmente maravilhoso. E eu comprei esse carro porque o Aderbal da Brasitone tinha comprado um carro desse e falou maravilhas. E aí eu tinha amizade com o Toninho. Toninho era dono de uma concessionária Fiat lá em Itu. Fiquei conhecendo o Toninho num evento que teve. Eu trabalhava na Rádio Jovem Pan, em São Paulo. E o Toninho esteve nesse evento, fiquei conhecendo, bati um grande papo com ele e desenvolvi dali para frente uma amizade. E aí liguei para o Toninho Carvalho, para fazer uma cotação desse Tempra. E aí, ao invés dele fazer a cotação, aí eu trabalhava numa rádio, como disse o ouvinte, ali no Castelo, e a moça da recepção falou: Batista, tem uma pessoa na recepção que quer falar com você. E eu fui lá, quem estava lá? O Toninho Carvalho. Pegou o carro lá em Itu e trouxe, falou: tá aqui a chave, paga do jeito que você quiser. Foi assim que eu comprei o tal do Tempra Azul Gurundi. Carro maravilhoso, motor de alumínio, 2.0, um carro econômico, potente e econômico. E também macio, muito confortável. Então é isso que o ouvinte está dizendo, né? Esse Tempra que eu levava lá, nesse posto que ele trabalhava, e depois fiz também vários eventos na Bosch. Ele foi trabalhar na Bosch. Lamentavelmente, ele não mandou o nome dele. Olha, tá aberto aqui justamente, vamos ver se ele mandou aqui o nome dele. Ah, mandou sim, Duarte da Bosch. Ô Duarte,
Felizmente você mandou, estava com o seu WhatsApp aqui aberto e o seu nome saiu aqui, Duarte. Abraço para você. Muito obrigado aí por ter lembrado uma época maravilhosa em que eu tive aquele carro que você lembrou com muito carinho. Abraço, muito obrigado. 18h10. Vamos falar da Ponte Preta. Macaca venceu, está classificada matematicamente, 30 pontos, já está no quadrangular decisivo da Série C. E antes do Breno Beretta trazer as informações, vou colocar aqui na nossa roda esportiva Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um abraço a você, um grande abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Vamos dar uma passadinha, uma passeadinha aqui no Fala Galera. Como você avalia a atuação do Guarani na vitória sobre o ABC? Foi a melhor partida do Bugre na temporada? Olha, apesar de algumas falhas defensivas, do goleiro, etc., foi sim. Foi porque o Guarani foi buscar 2 vezes, impressionante, personalidade, a raça, a entrega do time e algumas jogadas muito bonitas, golaços. O 4º gol do Guarani foi gol de Série A. Bola trabalhada, tocada, muito, muito bem elaborada a jogada, culminando, fechando com chave de ouro, com um arremate de luxo do Diego Torres, batendo com o lado de dentro do pé, tirando do goleiro, a bola sai e volta, sensacional. Para mim foi sim a melhor partida do Guarani na competição. E o Fala Galera alvinegro, subindo então, portanto, a Avenida dos Esportes, Avenida Ayrton Senna. Como você avalia a atuação da Ponte na vitória sobre a Itabaiana? O resultado foi justo? Olha, a Ponte teve uma atuação razoável. Não fez um futebol assim de encher os olhos, mas foi um futebol de resultado. O time se entregou, se empenhou. Parabéns aos jogadores aí que permaneceram e que compraram o projeto de levar a Ponte à Série C. Existe uma promessa aí de um pagamento do mês de junho, agora na quarta-feira, né, na quinta, perdão, que é dia 21, hoje é 18, 19, 20 e 21, quinta-feira. Jogadores entraram, foram pro pau, a Ponte, acho que fez por merecer, e o mais importante era a lição de casa bem feita, contra o adversário inferior tecnicamente, mas que veio muito bem armado pelo Gilson Kleina, que é um treinador competente. Ele fechou as linhas, aproximou as linhas, fez uma de 5 e uma de 4, a primeira, a mais recuada de 5, uma de 4 na frente. Primeiro tempo não contragolpeou, não ameaçou, aí tomou o gol no finalzinho do primeiro tempo, numa jogada muito bem elaborada pela Ponte, com Elvis, com o Gé e depois com o Toró finalizando. O próprio Toró participando do início da jogada, fazendo um corta-luz que matou a marcação para que a bola chegasse até o Elvis. Jogada bem feita. Aí, ao tomar o gol, o Gilson subiu as suas linhas e, olha, deu uma pressão danada na Ponte. A Ponte correu riscos de sofrer um empate, se defendeu como deu, quando precisou dar chutão deu. Então, eu acho que nós podemos considerar a atuação tecnicamente da Ponte apenas como razoável. Do ponto de vista da competitividade, boa, atuação boa. E o resultado foi justo, porque sabe o que é justiça no futebol? Justiça no futebol é bola na rede e de maneira lícita. A Ponte fez um gol legal e a Itabaiana não fez nenhum. Portanto, placar justo. Batista. 18h14, recado importante para você. Quero falar da Cortag. Há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis.
Assim como no futebol, nosso sucesso é resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Informações da Ponte Preta, Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, ainda repercutindo a boa vitória da Ponte Preta no último sábado, 1-0 sobre o time do Gilson Klein na Itabaiana, quem falou antes do Marcelo Fernandes na entrevista coletiva foi o João Brigatti, que é o homem forte do futebol, e é claro, exaltando a torcida da Ponte, principalmente as organizadas. Vamos acompanhar. Quero, em nome da instituição Ponte Preta e, logicamente, da diretoria, agradecer a todas as organizadas da Ponte Preta. Né? Hoje, o que elas fizeram aqui, deram um show. Né? Deram um show. E tenho certeza que entenderam, né, o momento difícil que a Ponte Preta está passando nesse momento, a instituição está vivendo nesse momento, com situações financeiras, enfim, situação de bloqueios e cotas, e acho que esse é o caminho. Acho que todos nós, né, da nação ponte-pretana, da instituição Ponte Preta, unidos, eu tenho certeza que a gente vai ter menos dificuldade para buscar o nosso objetivo, que é o nosso maior objetivo, que é o acesso esse ano. Conseguimos a classificação hoje, uma partida muito difícil, a Ponte foi brilhosa dentro de campo, mas fora de campo mostrou o que a Ponte Preta, o que a torcida da Ponte Preta é capaz de fazer. Dou os parabéns em nome da instituição Ponte Preta por todos, né, ponte-pretanos que estiveram no estádio hoje. Mais uma vez, muito obrigado em nome da Ponte Preta. Um abraço a todos. Bom, em certo momento, durante a transmissão da Rádio Bandeirantes, cheguei até a citar, né, que a Ponte estava com 12 em campo, porque a torcida da Ponte levantou o time no momento em que o time mais precisou durante a partida no último sábado, a vitória por 1-0, porque teve um momento da partida, principalmente no segundo tempo, de muita pressão da Itabaiana, mas o que vale são os 3 pontos e a Ponte classificada à próxima fase, e é claro, agora vai começar a pensar nas 4 primeiras posições, ficar entre os 4 primeiros colocados, que dá uma vantagem na próxima fase da Série C. E o estreante da noite, o Marcelo Fernandes, tarde de noite, né, do último sábado, ele falou a respeito desse bom resultado da Ponte Preta. Vamos acompanhar. Uma equipe muito bem treinada, um grande treinador, e eu quero aproveitar esse momento também para elogiar nossa torcida no momento delicado do jogo, no segundo tempo. O jogo todo nos apoiou, mas no segundo tempo, no momento delicado, a equipe do Itabaiana mudou sua forma de jogar. A torcida sentiu e veio com a gente e nos incentivou, apoiou muito. Então quero agradecer muito esse ponto importante nosso, a nossa torcida aqui no Moisés, e realmente é de grande valia. Graças a Deus conquistamos a vitória, que era o nosso objetivo. Temos 2 jogos pela frente, a gente tem que ter muito cuidado, que são detalhes importantes para a gente começar. Ainda tem 2 jogos importantes, queremos muito chegar entre os 4 colocados, mas temos também que pensar muito na fase final, caso ela já esteja segurada, a gente tem que ver, tem que ter calma nisso, mas a gente almeja ainda ficar entre os 4 times para ter um pouquinho de favorecimento lá na frente. Temos que enaltecer, o time tinha 27 pontos na minha chegada, né? Com um grande trabalho do Alberto Valentim. Isso aqui é inegável, né? O que está aqui na Ponte. Eu falei até lá dentro, sou agraciado por Deus por cair num grupo tão bom, num grupo tão qualificado e como está hoje a Ponte Preta, um grupo de jogadores excelentes. E estavam muito bem treinados.
A gente não chegou aqui querendo mudar nada, muito pelo contrário. Algumas coisas a gente quer implementar e devagarzinho a gente vai colocar as coisas. Mas temos que enaltecer o trabalho que vinha aqui, a gente veio para dar continuidade. Os jogadores entenderam perfeitamente as coisas que a gente pediu, né? Mais importantes. Acho que foi uma resposta boa e a equipe conseguiu um grande resultado. Marcelo, boa noite. Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse sobre 2 aspectos, né? Primeiro, a entrada do Rodrigo Souza, que já está há um bom tempo aí, chegou para ser titular e pela primeira vez foi titular. E também sobre os garotos da base. Há muito tempo a torcida pedia, a imprensa pedia essa utilização. Como que vai ser agora com os garotos da base? Até o Gustavo Teles entrou com muita personalidade. Assim, o Rodrigo, para mim, Marcelo Fernandes, que acompanha o futebol, como eu ia de Santos ver jogos do São Bernardo, é um jogador assim, muito, muito, muito qualificado, com uma visão de jogo e da divisão principalmente, né? É um cara que dispensa comentários. E vinha trabalhando. E eu de fora, ficamos sabendo que ele teve uma contusão e que já estava melhor e que estava voltando. E assim, sabe, a gente... as coisas acontecem sempre quando tem que acontecer, entendeu? Nós tivemos a infelicidade de perder o Léo no julgamento, né? 2 jogos, porque eu vou ser sincero, o Léo até jogaria, porque estaria na frente do Rodrigo. Mas eu vou ser sincero a você. Eu, pelos treinos desses 3 dias de treino que eu vi o Rodrigo treinar, é um jogador que está pronto e com muita vontade. E como aconteceu esse negócio do julgamento, eu não tive a mínima preocupação de colocá-lo. Eu tinha certeza que tudo ia dar certo, porque é um grande jogador. A gente ali por baixo já viu que ele andou e correu 11 quilômetros, né? Para um cara que não jogava não sei há quanto tempo, né? Então, acho que quem ganha com isso é a Ponte Preta. É um grande jogador, não só ele, como todos que estão aí, para a gente pensar no que tem de melhor e colocar em campo. A outra pergunta foi... os garotos. Assim, eu venho de um clube que eu trabalhei muito tempo, que é o Santos, onde eu fazia esse papel, né? De olhar treinos, buscar jogadores, entendeu? De que aqueles que estão merecendo, chegava no treinador do 20, do 17. Nós tínhamos foram 12 anos no Santos, né? Então, eu gosto muito, sabe? Gosto muito. E não vai ser diferente. Lógico, a gente não vai chegar aqui, trazer os meninos jogar para colocar, não é assim. Você, para colocar um menino, você pode até queimar. Você tem que ter um time organizado, um time com uma espinha dorsal boa, num momento bom, para você sim colocar um menino. O Gustavo entrou muito bem, tinha ótimas referências dele. É um menino que também trabalhou com a gente. Eu não tive dúvida nenhuma. Até quando entrou o Oia, eu fiquei muito preocupado, porque no jogo que eu enfrentei, ele deu muito trabalho pra gente. Nesse momento eu coloquei o Gustavo para ficar junto dele. E acho que foi importante pra gente anular esse tipo de jogada, porque o Oia é um jogador muito inteligente. E o Gustavo, não só ele, como todos os jogadores, foram muito bem. Edson, TV Bandeirantes, apesar do pouco tempo aqui, essa vitória tira um elefante dos ombros, né, Marcelo? Para você trabalhar com mais tranquilidade daqui para frente agora. Não, eu sou tranquilo, cara. Eu dou minha vida onde eu estou e pode ter certeza que não vai ser diferente aqui. Estou muito feliz aqui, essa oportunidade única. Não esperava, confesso a você. Quando o João me ligou, eu fiquei muito feliz. Eu saí do almoço com a minha família, vim embora para Campinas. E, cara, as coisas acontecem, né, no seu tempo certo. Acho que o trabalho honesto que a gente tem, o trabalho sério, sabe? E sem querer atrapalhar a vida de ninguém, sempre sendo coerente, sendo honesto e na simplicidade, as coisas acontecem. É sinal que a gente está no caminho certo. E eu agradeço a Deus estar num clube desse tamanho, como é a Ponte Preta, né? Que a gente possa continuar nosso legado e, se Deus quiser, fazer um grande trabalho aqui e conseguir esse acesso. Estou esperado pela nossa torcida. Bom, o técnico Marcelo Fernandes já projetando o jogo da próxima semana, segunda da semana que vem, 7h30, contra o CSA fora de casa, ele tem alguns problemas. Jogadores que estão suspensos receberam o 3º cartão amarelo. Quem são eles? O zagueiro Emerson, o volante Dudu, o meia Elvis e o atacante Gé. Por outro lado, quem que ele vai ter de volta? O Léo Oliveira, que cumpriu suspensão nesse final de semana, aliás, ele até citou durante a entrevista coletiva o quê? Que ele seria titular no lugar do Rodrigo Souza, o Léo Oliveira. Só que como ele pegou 2 jogos, né, do gancho do STJD, o que aconteceu? A expulsão do jogo contra a equipe do Náutico, então o Léo Oliveira ficou de fora. É um cara que ele confia e que vem treinando muito bem. Por outro lado, Rodrigo Souza apareceu muito bem no time da Ponte Preta como titular.
O Luiz Felipe, que cumpriu suspensão, também estará à disposição do Marcelo Fernandes. A gente só não sabe se ele vai ter o Bruno Lopes, que teve uma torção no tornozelo direito, vai ser melhor avaliado. Também o Everton Brito, jogador que já estava entregue ao departamento médico com um problema muscular. E o Lucas Cândido, a gente não sabe também se vai ficar à disposição, pelo menos no banco de reservas, porque a informação que eu tive no sábado é que ele ficou de fora por opção do treinador e não por conta de contusão. E é um jogador que vinha sendo titular nas mãos do técnico Alberto Valentim. É claro, a Ponte tem 2 jogos pela frente, vai encarar o CSA fora de casa e depois o Londrina em casa, para tentar somar pontos e ficar entre os 4 primeiros colocados, o que dará uma vantagem para a Ponte na próxima fase da Série C do Brasileiro. Com relação ao regulamento, Batista, sobre suspensões, o que diz o regulamento da Série C? Na próxima fase, zeram os cartões, só que zeram mediante o seguinte: se na última rodada da primeira fase o jogador não tomar o 3º cartão amarelo ou mesmo não for expulso. Se ele tomar o 3º cartão ou se ele for expulso na última partida da primeira fase, aí na primeira da segunda fase ele tem que cumprir. Agora, se tiver 2 cartões e não tomar, por exemplo, na última partida da primeira fase, começa a próxima fase já zerado, Batista. São 18h26, quero fazer uma correção. Hoje na tela da Band, eu disse que no gol da Ponte quem tinha feito o corta-luz tinha sido o Toró. Mas você que está nos acompanhando agora no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo com vagar no momento em que acontece o gol. Então a jogada partiu da esquerda. E aí, com a imagem aproximada, que é o que o Lucas Pessoa está fazendo neste momento, quem faz o corta-luz é o 21. 21 é o Dudu e não o Toró. Então a jogada começa com o Arthur cruza, o Dudu faz o corta-luz, ou seja, não toca na bola e deixa ela passar até o Elvis. O Elvis, com muita qualidade técnica, dá uma cavadinha, a bola sobra com o Gé. O Gé domina com a perna direita e bate com a esquerda. O goleiro defende e no rebote, aí sim, o Toró aparece para fazer o gol e mete a bola na rede. Então os dois estavam no lance. O Dudu, que fez o corta-luz, e o Toró, que chega lá dentro da pequena área para colocar a bola na rede. Então não foi o Toró que fez o corta-luz, e sim o Dudu, camisa 21 da Macaca. E quando o goleiro rebate, tem 2 para fazer o gol, né? O Dudu tá até espumando, mas o Toró falou assim, se referindo à bola: a nega é minha, ninguém tasca, eu vi primeiro. Olha que frase espetacular você acabou de cunhar, hein, Tigrão? Parabéns. Uma fase... Inédita. Tá numa fase realmente espetacular. Tava o Dudu e o Toró, né? Os dois, mas espumando quando o goleiro soltou. E um zagueiro ali, para tentar atrapalhar o baile. Aí o Dudu ameaçou aí, o Toró matou na coxa e pumba! E olhou pro Dudu e falou assim, olhando pra bola, né? E olhando pro Dudu: a nega é minha, ninguém tasca, eu vi primeiro. E quem você votou junto com o Gleger na tela da Band, melhor o craque do jogo, o cara do jogo, nessa vitória de 1-0 da Macaca em Tigrão? A Ponte não teve nenhum grande destaque, o jogo foi mais coletivo, de briga, né? De raça. Então, como não teve nenhum grande destaque, eu votei no Toró pelo gol e o Gleger também. E você, CH, votou em quem? Na Rádio Bandeirantes. E os companheiros também votaram em quem?
quem foi o cara do jogo na transmissão da RB? Pelo gol, Toró. Bem, o CH, falando agora a respeito do jogo, né? A Ponte que perdeu jogadores importantes. Aliás, Breno, repita pra gente jogadores que não estarão no jogo contra o CSA na segunda-feira, daqui uma semana. Jogadores que tomaram o cartão e também aqueles que estão contundidos. Jogadores que tomaram o terceiro cartão, Batista, o Emerson, zagueiro, o volante Dudu, o meia Elvis e o atacante Gé. Quem que tá contundido nesse momento? O Everton Brito, mas como ele já tá faz um bom tempo contundido, se recuperando de um problema muscular que ele teve no segundo tempo do derby, eu imagino que ele possa pelo menos estar à disposição na próxima segunda-feira e já recuperado. Já o Bruno Lopes, como ele teve uma torção do tornozelo, eu não sei se ele vai se recuperar. Ele vai passar por exames ao longo da semana para saber a gravidade da lesão. E quem volta a ficar à disposição? O Léo Oliveira volta a ficar à disposição, seria titular no lugar do Rodrigo Souza, só não foi porque pegou um gancho de 2 jogos, e o Luiz Felipe. O Lucas Cândido vai depender do treinador. Algumas pessoas chegaram a citar, o Lucas Cândido estava machucado, sentiu uma contusão, mas uma pessoa me falou aqui, eu confio muito nessa pessoa, que foi por opção do treinador que o Lucas Cândido não esteve nem no banco de reservas. Bom, CH, falando a respeito do jogo e também já projetando o próximo jogo, porque a Ponte tem o pensamento de ficar entre os 4 primeiros. Assim, terá o benefício de decidir o quadrangular em casa. Hoje a Ponte é terceira colocada. Fechou a rodada 17 na terceira colocação, não perde mais. 5 são os classificados. Caxias, que ainda joga hoje contra o Tombense, é um jogo a menos, portanto, 36, poderá ir a 39. Náutico 32, Ponte Preta 30, Londrina 29 e São Bernardo 29. Esses 5 já estão classificados, Ponte em terceiro. Léo Oliveira está voltando, cumpriu suspensão e estará à disposição. Então, já projetando também a Ponte com muitos desfalques para enfrentar o CSA. Começar verdade, com Batista. Começar com o CH ou o Tigrão logo na sequência. Vai lá, CH, vai lá. Diz aí, CH. Uma semana inteira para trabalhar ainda. Eu quero falar rapidamente do jogo e não tem muito que acrescentar não, de tudo que já foi dito. A Ponte jogou para o gasto. Ela errou pra caramba, teve problemas no segundo tempo. A hora que entrou o Sérgio Rafael, meu Deus do céu. Mas tudo bem, né? O Marcelo Fernandes está no início do trabalho. Eu gostei do meio campo da Ponte. Eu acho que o Rodrigo Souza foi bem. Pela inatividade dele, eu acho que até surpreendeu, não é? Toró foi bem, o Gé também, o Elvis sempre genial, né? A bola que ele mete para o Gé fazer o cruzamento foi um negócio de cinema. Eu acho que os meninos que entraram com personalidade, eu gostaria de vê-los um pouco mais. Quem acompanha meu trabalho sabe sobre o que eu penso do Léo Oliveira. Eu acho que o Rodrigo e o Léo Oliveira seriam um meio campo muito forte com talvez o Serginho de começo no meio campo, projetando já o time para a próxima semana. Então essa vitória tinha que acontecer de qualquer maneira, ela aconteceu, é isso que interessa. Agora, evidentemente, que o Marcelo está atento, não vai externar isso, né? Porque ele é um cara muito experiente, um cara que mede todas as palavras, um cara que conhece futebol e ele vai resolver os problemas lá dentro do campo, ele não vai externar nada. Ele só vai externar elogio, confiança, agradecimento. Esse é o Marcelo. Agora, ele tem que resolver os problemas dentro do campo. Então, ele ganhou aí 2 opções, e eu chamo a atenção para o Gustavo, né?
o Gustavo Teles, que entrou com personalidade e, para mim, pode botar no jogo, ele está pronto. E colocar o Rodrigo também. Agora, o problema maior é no ataque, né? O problema maior é no ataque e a Ponte vai ter que jogar, com certeza, com 2 móveis aí, né? Ou o Bruno vai voltar, o Bruno é centroavante também. Talvez se recupere. Mas eu acho que ainda está um pouco cedo, Batista, para projetar para o próximo jogo. É só segunda-feira que vem. Então tem uma coisa aí, para encerrar meu comentário, no meio do caminho, que tem que acontecer antes da recuperação do Everton Brito, antes da recuperação do Bruno, não é? Da colocação ou não de garotos, pela titularidade do Léo ou do Rodrigo. Eu quero dizer o seguinte, quinta-feira o salário tem que cair. Porque se não cair, aí a Ponte vai se enrolar. Então o que foi prometido, eu espero e desejo e torço para que seja cumprido na quinta-feira, para que não aconteça, não haja nada para se dizer em relação à projeção da próxima fase. Então vamos aguardar, que eu acho que é o mais coerente neste momento, falando de Ponte Preta, Batista. 18h35, e aí, Tigrão, a sua opinião sobre o jogo e também já projetando jogo importante, hein? A Ponte finaliza em casa contra o Londrina, mas precisa arrancar pelo menos o empate diante do CSA e ganhar do Londrina para terminar aí no pelotão dos 4 em Tigrão. É verdade. É verdade, e o diabo de tudo isso aí é que o CSA tá na briga, né? O CSA tava ganhando lá, aí o Ituano virou, aí o CSA empatou no finalzinho, se complicou. Essa é a verdade. Com relação ao CSA, ele se complicou. Mas ele tá na briga, cara, não é mole não. O campeonato é o mais equilibrado desde que a Série C adquiriu aí esse formato. Tem 22 pontos o CSA. Com 6 em disputa, sendo que 3 deles são contra a Ponte, ele pode chegar a 28. E eu acho que com 28 dá. Porque a gente está trabalhando aqui com uma possibilidade de 27, né? Eu acho que 28 a 29 dá. Com 30 não tem erro, mas com 28 dá. Então o CSA está na briga, e isso, claro, que aumenta muito o grau de dramaticidade e de dificuldade do jogo. Quanto aos desfalques, Emerson, né, não tem muito assim o que inventar, basta olhar aí o modus operandi do treinador ou dos treinadores, porque esse estreou, o Marcelo estreou no sábado, né? Mas toda vez que precisa um terceiro zagueiro, ou vão jogar 2 e um dos titulares não está em campo, quem tem sido escalado é o Sérgio Rafael. Então, eu acho que não tem muito para onde correr. Para alegria, contentamento e felicidade plena do Di Marzio, lá em Maringá. Ele adora. Ele diz que ainda quer tirar uma foto junto com o Sérgio Rafael, fazer um pôster e pendurar lá na sala da casa dele, lá em Maringá. Né? Então, acho que vai o Sérgio no lugar do Emerson, está suspenso. Aí vamos para frente. Dudu está suspenso. Aí o meio de campo da Ponte, o Batista, ele pode ter um cara que está voltando de suspensão, esse não está contundido. E que também é uma espécie aí de 12º titular desse time da Ponte, que é o Luiz Felipe. Esse cara sempre entra bem. Então pode ter o Rodrigo Souza e Luiz Felipe, né? Mas tem também o Léo Oliveira. Léo Oliveira também volta de suspensão. Então você vê que ele tem 3 opções, além do menino que sempre entra bem. Outro dia já tinha entrado bem no Paulista, não entra toda hora não. Mas o Gustavo Teles, se botar para jogar, ele desempenha. Sabe jogar, marca bem, tem bom passe. Então, olha, sem o Dudu, a Ponte tem 4 volantes para escolher 2 ou 3. De repente também, como não tem o Gé, pode jogar com 4 no meio e 2 atacantes. Aí o Toró é um deles e o outro é o Bruno Lopes. Não tendo o Bruno Lopes, que saiu contundido,
tomara que ganhe condição o Everton Brito. Então poderia ser Toró e Everton Brito. Então dá para montar tranquilamente, como o CH disse, tem muito tempo pela frente e dá realmente para montar o time, para trabalhar. Agora, aquela tensão baixou um pouco em termos de classificação. O time já chegou, foi difícil, foram 3 pontos dramáticos, pressão no final, a torcida apreensiva, mas quando o juiz apitou, a Ponte, os seus jogadores, a diretoria, a própria torcida, todo mundo acabou tirando um Scania Vabs de cima do ombro, daquele de 16 pneus, né? Pesadão, tava pesando. Porque o time tinha parado de somar, né? O time tava andando de lado e para trás e empacou ali naquele negócio de 26, 27, 26, 27 e de líder vai à 4ª colocação, hoje é o 3º. Eu acho que é uma bela campanha analisando os números. Agora, Batista, o que nós vamos ter que fazer na quinta-feira, no dia D, que é o dia 21? É o dia prometido, é o dia da prenda prometida. O que nós vamos ter que fazer? Que hora que fecha lá a CBF todo dia, Batista? 19? Sim. E você tá sempre, o Breno, o PP, CH, vocês estão todos, Boles adora. Vocês estão toda hora acompanhando o BID, não estão? O boletim informativo diário, não estão? Claro. Toda hora. Então nós vamos torcer na quinta-feira para que até às 19 horas, que é o horário limite, para que apareça no BID o grande reforço da Ponte. Que a torcida está esperando um grande reforço. E eu vou dar um furo de reportagem aqui e vou dar o nome dele. Vai ter que ter um reforço novo no BID dia 31, o dia D. O nome dele é Salário, em dia. Aí a coisa... Ô, Batista. Oi, Breno. Só para completar as opções da Ponte Preta, né? Além do Sérgio Rafael, tem o Simon, que ficou no banco de reservas também e já chegou a jogar entre os titulares da Ponte Preta, é uma opção. O Simon é destro, pode jogar no lugar do Emerson, ou ele pode jogar com o Sérgio Rafael, que é ambidestro, né? Mas é uma outra opção, e daí ele pode inverter o lado do Wanderson, esse tipo de situação. Agora, sobre atacante, Batista, o Caio Vitoriano, até perguntei para o Marcelo Fernandes, né, durante a entrevista coletiva, sobre garotos, né? E ele disse que no Santos ele fazia esse papel, principalmente com os garotos da base. O Caio Vitoriano, para quem não sabe, ele é um atacante que no ano passado foi artilheiro do Sub-17, esse ano é artilheiro do Sub-20 da Ponte Preta e não completou 18 anos ainda. É uma grata surpresa. Ele atua na posição do Gé. Ele pode também ser uma opção, se o técnico Marcelo Fernandes quiser contar com ele, até porque já levou para o banco, é um jogador que faz gols, e gols a função do Gé, né, Batista? Aí eu tenho a impressão de que o técnico deve aguardar o Bruno Lopes, né? Para ver se ele tem condição de se recuperar. Saiu com uma torção. Eu até na transmissão fiquei preocupado. E aguardar o Everton Brito também, né? O Everton Brito, acredito que já deve ter entrado aí na transição. Então são opções de jogadores que já vinham atuando, né? Então é evidente que o treinador está atento, ele não estava aí, mas estava disputando aí até outro dia mesmo o campeonato e começou inclusive a preparar o time do Guarani para o derby, que ele caiu antes, mas estudou o time da Ponte, então ele não chegou na Ponte totalmente cru, ele já tinha informações. E tem um outro centroavante aí também, como o Johnny Lucas, pela primeira vez foi relacionado, pode ser que ele relacione, talvez, né, ou escale o Gustavo 25. E segundo o Alberto Valentim, o Gustavo 25 estava mal fisicamente. Precisava se recondicionar. Agora,
vai ser recondicionado até quando? Daqui a pouco termina o campeonato. E ele é um homem de área, é um centroavante, é uma característica até meio diferente do Gé, que é um jogador de mais movimentação até pelos lados, mas o Gustavo, 25, quando ele entrou um pouquinho, ele até teve uma grande oportunidade, quase fez um gol de cabeça e depois desapareceu. Eu queria aproveitar que o Breno está com a gente ao vivo. Aliás, o Breno está ao vivo todo dia. Em cima dessa última na rádio observação... e na TV. Ele está ao vivo todo dia, na rádio e na TV. Na rádio e na TV, ele está ao vivo também nas entrevistas gravadas. Ele manda gravado ao vivo. É ninja. Não é brincadeira, não. É o único cara que faz gravado ao vivo. O Beretta, você está ouvindo aí ou não? Tô ouvindo, Tigrão. O gravado ao vivo seria o falso vivo. Não, eu já fiz gravado ao vivo. Já fiz. Pior que os caras entraram na minha. Ô, Breno, ó, responde aí pro Paulo Neves, que é um ouvinte nosso da velha guarda, de todos os dias. Sabe onde que mora o Paulo Neves, Batista? Onde? Ele mora numa rua, tipo de uma pequena, uma microvila e uma rua, né? Sem saída. Ali nos pés da onde era a romântica, histórica antena da PRC9, que você sabe muito bem onde é. Onde funcionou por tantos e tantos anos a antena do AM, da Rádio Educadora de Campinas, da PRC9, né? E também da Bandeirantes, por longos anos. Bandeirantes, Campinas AM. Paulo Neves mora ali, jogava bola ali, viu, Batista? Jogava bola na rua ali. O Paulo Neves é da velha guarda. E ele tá me perguntando aqui via Messenger: Tigrão, me ajuda aí. Pergunta pro Beretta se o 25 tá treinando. Sabe por que todo mundo pergunta isso? Porque nem no banco ele tem aparecido e há muito tempo, hein, Breno? Ele tá treinando, Tigrão. Aliás, a última vez que eu vi ele, porque é difícil a gente ver os jogadores, porque a gente não pode acompanhar os treinamentos. Foi antes do treino no derby, eu vi ele. Realmente, fisicamente, aparentemente, parece que ele tá um pouquinho acima do peso, algo do tipo. Eu não posso precisar esse tipo de situação, ninguém me passou informação. Eu vi, né? Nem queira, mas nem fisicamente pode ser que ele esteja mal, como disse o Batista, porque aparentemente não tá legal, não. E se ele tivesse bem, é claro que ele estaria à disposição no banco de reservas. E quer mais um detalhe, até a respeito do que o Batista estava falando, do Marcelo ainda não ter o conhecimento todo do elenco. O Edson Boaro, que é o Edson Abobrão, ele é auxiliar fixo da Ponte Preta. Ele não ficava no banco de reservas com o Alberto Valentim. Quem ficava era o Douglas, que foi embora com o Alberto Valentim. Nesse jogo, na estreia do Marcelo, quem ficou do lado dele, conversando com ele o tempo todo, foi o Edson. Eu imagino que o Copertino daqui para frente vai estar junto com o Marcelo, mas nesse jogo especificamente quem ficou foi o Edson junto com o Marcelo Fernandes. Inclusive ele faz a vibração ali, a festa, daquele abraço tradicional ali do banco, do Marco Gol, gol, nossa, gol. Quem é que aparece abraçando o Marcelo Fernandes? O Bobrão. O Bobrão abre um largo sorriso, igual o João Dias, largo sorriso, e abraça o Marcelo Fernandes. Então a sua observação está precisa. Vamos ver então, tá aí, Paulo Neves. O homem está treinando, mas nas outras partidas não foi nem para o banco. Difícil, e a Ponte precisando. Difícil. É difícil. Ô Batista, só um último detalhe. Na semana passada, na quinta-feira, a Ponte Preta divulgou fotos do treinamento que aconteceu no CT do Jardim Olina. E nessas fotos o Gustavo 25 aparece treinando normalmente, participando das atividades. Claro, estava com colete naquele dia, naquela ocasião, colete da cor azul, que era o time reserva no caso. Mas ele apareceu treinando normalmente, treinando com bola, disputando bola com os outros companheiros.
Quando muda o treinador, né, umas figuras que não estavam sendo aproveitadas, falei agora do Johnny Lucas, volante que não vinha sendo aproveitado, começam a aparecer. Parece que quando muda o treinador, ele pega uns caras que estavam à margem do processo e traz junto para poder ali dar um reforço na parte emocional. Isso é interessante, é importante, a parte mental é muito importante. Claro que a parte física é fundamental, a parte técnica não tenha dúvida que é muito importante, mas a parte mental é fundamental também. Assim como, no caso, Marcelo Fernandes, falando agora há pouco o Breno, né? Jogadores que foram para o banco de reservas das categorias de base. E até entrou um pouquinho lá o Gustavo Teles, que é bom jogador, tem qualidade, entrou meio afoito, é natural também o nervosismo. Na partida anterior, quem entrou muito bem, foi o Miguel. E até senti falta também do Miguel no banco de reservas contra a Itabaiana. Mas o Batista levou 3 da base, né? 4. Então, levou 3. Ó, então seria muito. Johnny Lucas. Caio Vitoriano. Johnny Lucas não é base. Johnny Lucas não é da base, Tigrão. Não é. Então vamos lá. Caio Vitoriano. João Gabriel. Não está mais na base, porém é oriundo da base. Nicolas. Centroavante. O Nicolas, Gustavo Teles. Tigrão, ele é... Oi. O Nicolas, pelo que eu sei, até que me passaram, é um meia muito habilidoso que chega muito bem na área. Então é uma opção como meia. Nós já vimos, mas ele joga mais adiantado também, meia atacante. Nicolas, João Gabriel, Caio Vitoriano, Gustavo Teles. Eu levaria pelo menos esses 4 e mais o Pedrinho e o Miguel. Se não para esse jogo, onde o número de jogadores que vai para o banco é sempre um pouco menor, por questão econômica, por questões de despesas, né? Deslocamento, hotel, essas coisas. Se não para esse jogo contra o CSA da segunda-feira que vem, mas para o último jogo em casa contra o Londrina, às vezes vão 12 pro banco, pô. Leva logo 6 moleques aí. Vai dando cancha. Vai dando ambiente de concentração pros caras. Vai deixando haver essa integração. Uma palavra cunhada pelo Cilinho de forma genial. Vai canchando os caras. O que é canchando? Dando cancha. Não deve ter no dicionário aí no Google canchando, né? Mas o Cilinho cunhou e tá valendo. Entendeu? Num país onde hoje se fala mais o português com termos em inglês aportuguesados do que propriamente com a língua mãe. Então, o que tem que falar canchando? Eu levaria esses 4 que eu citei aqui agora, levaria mais o Pedrinho, que é bolão, e o Miguel, que já entrou bem naquela partida da Ponte lá contra o Botafogo da Paraíba. Foi ele que fez o cruzamento pro Léo Oliveira dar uma de futevôlei para trás, escorou de peito, e aí o Bruno Lopes botou na rede. Uma pena que foi muito no final, senão a Ponte poderia até ter empatado aquele jogo lá. Quem é que cruzou? Que é destro e é rabisqueiro e estava lá do lado esquerdo, onde ele gosta mais, o Miguel. Então, cara, não tem pra onde correr, sabe? A Ponte tá com transfer ban aí na cabeça, velho. Não tem como inscrever ninguém até dia 2 de setembro. Se eu não tiver equivocado, data limite dessa janela regulamentada. Não dá pra inscrever. Ou não vai contratar mais ninguém? Lógico que quer contratar. Gostaria de contratar. Mas tá punida. A Ponte tá sancionada pelo transfer ban. Não pode inscrever. Aí perde 2, 3 jogadores aí de um mesmo compartimento, como perdeu o Léo Oliveira e Luiz Felipe para essa partida de sábado. Aí já fica esse negócio. Teve que vir com o Rodrigo Souza, que não jogava há muito tempo. Não comprometeu, mas mostrou cansaço excessivo
no final da partida, e olha que ele foi até o final, mas estava extenuado. E alguma falta de ritmo, de posicionamento, tá? É bom jogador, mas não vinha jogando. Aí você perde 2 do meio de campo. Por que não ter mais um moleque ali? Tá vendo? Ah, então ele só levou o menino que entrou um pouquinho no lugar do Dudu, Gustavo Teles, que ele tinha 2 volantes suspensos, o Luiz Felipe e o Léo Oliveira? Provavelmente sim. Mas tem que transformar isso numa prática, porque as, entre aspas, contratações da Ponte até o final da janela, e para agora disputar a segunda fase, e quem sabe adiante dela, que depois tem a disputa pelo título, para quem se classificar para subir, porque nessa segunda fase já vão subir os 4. Os 2 primeiros de cada grupo já estão na Série B. Depois brigam pelo título. Agora, os reforços que a Ponte vai trazer regulamentarmente, entre aspas, não vai trazer ninguém, mas que já estão inscritos, são da casa, são os moleques, pô. Então tem que começar a canchar. Bota no hotel, bota no treino, leva pro banco, põe para jogar um pouquinho, observa melhor, porque daqui a pouco eles podem ser a salvação da lavoura. E olha, quem tava aí era Marco Eberlin. Marco Eberlin, como diretor de futebol, em 1998. A Ponte estava virtualmente rebaixada. Precisava ter uma arrancada assim, de ganhar 6 jogos em 7. Né? E aí mandou Pedro Rocha, falecido Pedro Rocha foi embora. Foi o 3º ou 4º treinador da Ponte naquele campeonato. Que a Ponte ficou 11 anos na Série B e subiu. Tô falando de Série A, gente. E tava indo, a Ponte tava voltando. Puta, mas 11 anos para subir, né? E agora sobe em 97 e cai em 98. Sabe quem que carregou o piano? Alexandre Fávaro, Dionísio, Roberto. E eu lembro mais uns 3 ou 4 aqui daqui a pouco. Molecada da onde? Da base. Marco Aurélio Moreira assumiu. A Ponte tinha montado um time caro, mas de jogadores mais experientes. Não deu encaixe. Tava aí o Edinho Arantes do Nascimento, filho do Pelé. Foi embora, vem Alexandre Fávaro, que era o 3º goleiro. Pegou pênalti lá em Natal. Eu e Batista estávamos lá. Quando a Ponte ganha de 1-0 o gol de Zinho e consegue milagrosamente se manter na Série A. Então, é histórico isso. Batista, encerrando, tá? A Ponte ficou 10 anos naquilo que é hoje a Série A2 do Campeonato Paulista, de 60 a 69. 10 anos. E aí, montou um monte de time de medalhão, mas um monte. Inclusive aquele time de 65, da Portuguesa Santista, do gol do Samarone, só tinha medalhão. E a Ponte quase subiu. Mas aí foi até 69. Sabe quando que ela subiu? Quando teve peito, tutano, de ir na base, buscar Samuel, buscar o Wilson, buscar Nelsinho Batista, buscar um tal de Dicá, entre outros. E aí a Ponte subiu. Então é histórico isso. Não menosprezem isso. Não entrem no modernismo do futebol, onde tem que contratar 100 por ano. Isso aí é atraso de vida. Isso aí é só bom para empresário. E não sei mais para quem que é bom. Pro clube não é bom, não. São 18h58, sabe aquele aroma que invade a casa e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no seu dia a dia,
no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Tem combinações surpreendentes para agradar até mesmo os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Da Aroma das Ervas, o chimichurri é da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale-compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem para o aniversário Rocha Autopeças. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h03, o programa vai até 19h30. Olha, se tem uma coisa que aprendi nesses anos todos narrando futebol no rádio e na TV, é que jogo bom se ganha no preparo. Não adianta só ter talento. Tem que treinar, cuidar do físico, da cabeça também e da saúde íntima também. E nessa hora, o homem que quer continuar jogando bonito precisa conhecer a Prime Man. Prime Man é uma clínica completa especializada em saúde e estética íntima masculina. Eles tratam ejaculação precoce,
reposição hormonal, aumentam a performance e ainda fazem harmonização íntima, como o engrossamento e o aumento peniano. Tudo com tecnologia de ponta e discrição total. É como um centro de excelência, parceiro. Você entra lá preocupado, né, com a situação e sai de lá confiante, pronto para meter aquele golaço na cama e na vida. Nada de jogar no sacrifício, nada de fingir que tá tudo bem. O craque se cuida, o craque se prepara. Então comece anotando o número de WhatsApp: 99787-7603. 99787-7603. Chama no WhatsApp e manda uma mensagem. Pode mandar a mensagem agora, que o pessoal vai responder para você e tirar todas as suas dúvidas. 99787-7603. Chama no WhatsApp e entre em campo com a autoestima de artilheiro. Prime Man, onde o homem vira o jogo. Bandeirantes! 19:05, ouvinte no ar. Fala aí, seu Carlos Batista! Carlos Oliveira aqui da Praia Grande, seu ouvinte diário. Ô Batistão, lança uma enquete aí. Para os irmãos pontepretanos e bugrinos aí. Aqui é Ponte Preta. Aí, bora lá, lança essa enquete aí. Quem acredita que vai ter uns 2 ou 4 derby ainda nessa Série C? Será que pode ter 4 ou só pode ser 2? Lança a enquete aí, Batista. Tamo junto. Dá-lhe macaca. Bora! Bora! Vamos subir! 2, se os dois caírem no mesmo grupo, né? Turno e retorno. E aí, nesse caso, não teremos derby na final. Para termos derby na final, os dois têm que estar em grupos separados. Porque daí o campeão de cada grupo vai fazer a final em 2 jogos. Aí, no caso, teríamos 2 derbys. Então, 2 derbys caso os dois fiquem no mesmo grupo. E 2 derbys se ambos em grupos diferentes forem o primeiro colocado no seu respectivo grupo. Resumindo, entendeu? Poderemos ter 2 derbys, no máximo, e no mínimo nenhum derby. Isso pode acontecer. Por quê? Porque se os times caírem o Guarani se classificando e a Ponte também, caírem em grupos diferentes, não tem derby agora nessas 6 rodadas. E para ter derby no final, ambos têm que ganhar cada um o seu grupo. A Ponte tem que ser primeira no grupo onde ela estiver e o Guarani no dele. Então caiu em grupo separado, já não tem derby agora de imediato, já na segunda fase. E só tem uma chance de ainda ter derby no ano, se em grupos separados eles forem primeiros colocados. Então, no máximo, 2 derbys. E também pode ocorrer de não ter nenhum derby. Pedro, um derby não dá para ter. Pedro Piscinato, responda aqui ao Messias Rodrigues. Ele mora em Souzas e está querendo saber, né, no caso, se o campeonato terminasse hoje, quais seriam os 2 grupos? Respondendo então ao Messias, os times de Campinas estariam em grupos separados. O Guarani estaria no grupo B, que tem o primeiro colocado Caxias, o 4º colocado Londrina, o 5º colocado São Bernardo e o 8º Guarani. Repetindo, Caxias, Londrina, São Bernardo e Guarani. Já no grupo da Ponte, que é composto pelo 2º colocado Náutico, a 3ª colocada Ponte Preta, 6º colocado Floresta, 7º colocado Confiança. Se acabasse hoje, os 2 times se classificariam, porém em grupos separados. Alô, amantes de churrasco! Vamos falar de um lugar onde o sabor e a qualidade e preço justo se encontram na cidade de Campinas. A Mites Bife, Casa de Carnes,
possui uma equipe preparada para te atender e te proporcionar os seus cortes favoritos. E se você está procurando um churrasqueiro profissional para fazer o seu evento um sucesso, a Mites Beef também oferece esse serviço. Com os nossos especialistas na grelha, o seu churrasco será inesquecível. E ao nos seguir no Instagram, @MitesBeef, METZBEEF, Mites Beef, Casa de Carnes. Ao seguir no Instagram, você ganha um desconto especial na sua próxima visita. Não perca essa oportunidade. Para mais informações, ligue 19 3294 7003 e vá fazer uma visita lá na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas, em Campinas. Mites Beef, Casa de Carnes. Aproveite porque tem ofertas especiais e você realmente vai levar para casa o que tem de melhor. Por exemplo, frango, costela bovina, costelinha suína. Frango, costela bovina, costelinha suína. É só reservar no 3294-7003. Mites Beef, Casa de Carnes. Bandeirantes. Vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Tema 1. Flamengo anunciou nesta segunda-feira o maior patrocínio do futebol brasileiro. A Betano venceu a concorrência e estampará a marca na parte mais nobre do uniforme rubro-negro. O vínculo com a casa de apostas será de 3 anos e 4 meses, começando a partir de setembro de 2025 e renderá ao Flamengo o valor de 268,5 milhões de reais por temporada, incluindo bonificações. Pauta 2. O Vasco impôs suas duas marcas, melhor dizendo, históricas, neste domingo no Morumbi. Além de ser a maior goleada da história, 6-0 contra a equipe do Santos, a maior goleada contra o Santos também se tornou o maior revés sofrido pelo Neymar em sua carreira. Nunca antes o craque havia sido derrotado por 6 gols de diferença. Antes, as piores derrotas na carreira do Neymar tinham sido pelo mesmo placar, 4-0 em 2 oportunidades. Pauta 3. Ancelotti decide não convocar Vinícius Júnior para a próxima data FIFA. Por outro lado, Rodrigo e Militão retornam à pré-lista. Suspenso na partida contra o Chile, Vini será poupado da altitude no jogo contra a Bolívia, enquanto os companheiros de Real Madrid voltam ao radar do treinador. E aí, CH, qual o tema que você escolheu para hoje? A pré-lista do Ancelotti, gosto do retorno do Militão e do Rodrigo para a seleção brasileira. Eu acho muito pertinente o que ele está fazendo, deixar o Vini Júnior, que está suspenso contra o Chile, e evita colocar o Vini na altitude da Bolívia, jogo que não vale absolutamente nada. Portanto, eu vi a pré-lista assim, por alto e gostei daquilo que vi. Eu acho que esses 2 aspectos, o retorno do Militão e do Rodrigo, eu acho bem positivo, Batista. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu para hoje? Continua rendendo muito ainda a cachapante goleada sofrida pelo Santos ontem, domingo, por 6-0 no Morumbi, com mais de 50 mil santistas vendo aquela tragédia. E uma parte deles, mais os torcedores das organizadas, depois de 4-0 de costas, o tempo todo para o gramado e em silêncio absoluto, silêncio sepulcral. Ninguém
falando nada, nem xingando, nem falando palavrão, nem gritando e cantando time sem vergonha, vergonha, time sem vergonha, nada disso. Silêncio. E de costas, eu não tinha visto isso ainda. Continua rendendo muito também as declarações do Neymar. Hoje foi uma M, e ele tem que se incluir, né? Ele ficou em campo os 90 minutos mais acréscimos. E as gozações não param. E nem poderia ser diferente. O Santos teve uma dessa daí contra o Corinthians, né? Num campeonato aí de uns anos atrás, 7-2. Ninguém esquece. E essa de 6-0 foi pesada contra um time que estava na zona de rebaixamento. E o Santos não estava. Está próximo, mas não estava. E o Vasco estava. E aí tomou essa goleada aí, a gozação não para. Já tem torcedor do Vasco, tirador de onda, carioca folgado, gozador, ligando para torcedor do Santos, dizendo: foi futebol ou truco? 6! Meu Deus. E você, Breno Beretta, qual o tema que você escolheu para hoje? Quero falar da pré-lista do Ancelotti também, Batista, porque tem alguns jogadores interessantes e que eu imagino que vão estar convocados. Como, por exemplo, o Caio Jorge, vem sendo um dos principais destaques do futebol brasileiro. Está na pré-lista e eu gostaria de ver o Caio Jorge, que é ex-jogador do Santos, hoje no Cruzeiro, atuando pela seleção brasileira. Eu acho que ele já merece uma convocação. Marcos Antônio do São Paulo é outro jogador muito interessante. O Paulo Henrique do Vasco também é um cara muito interessante. A gente fica na dúvida se o Neymar vai ser convocado ou não. Eu sei que ele está nessa pré-lista. Pelo que ele vem apresentando, eu acho que ele está aí próximo dos 45%, por aí, não chegou nos 50% ainda, mas ele precisa jogar ao lado de jogadores de qualidade. Se a gente for fazer a comparação ao lado de quem ele está jogando no Santos, dificilmente o futebol dele vai estar em alto nível. E eu acho que para ele estar na Copa do Mundo, no fim do ano, ele precisa sair do Santos, porque é difícil o Santos se recuperar. Mas eu acho que o Neymar, eu gostaria de ver ele, pelo menos no banco de reservas na seleção, com o Ancelotti entrando durante o jogo, Batista. Para tudo aí, porque o assunto é importante demais. Você sabia que a Desktop está mudando o jogo da internet no Brasil? Aí você pode até perguntar, e a velocidade? Meu amigo, a velocidade já é giga. E o melhor, você escolhe o plano que combina com o seu estilo de vida. Tá trabalhando de casa e precisa de performance total? Vai de Giga Home Office. Produtividade lá em cima e sua carreira voando. Gosta de maratonar séries ou se emocionar com o seu time do coração? O Giga Esportes e Cinema é para você, meu amigo. É isso mesmo. Grandes histórias e grandes jogos no mesmo pacote. Agora, se você é daqueles que não larga o controle, o teclado ou o celular, o Giga Gamer entrega a velocidade e a estabilidade que você precisa, parceiro. E para quem quer internet segura, divertida, para a família inteira, tem o Giga Família, com conteúdo adequado para os pequenos e tranquilidade para os pais e responsáveis. Ah, quer tudo isso num plano só? Então vai de Giga Black, uma experiência exclusiva completa e sem complicação. E o melhor de tudo, planos a partir de R$ 169,99. Corre lá no site agora, desktop.com.br, ou então ligue 0800 100 0102 para assinar. Desktop sempre ao seu lado. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Autoestima não nasce pronta, ela se constrói. E quando o assunto é sua intimidade, o cuidado faz toda a diferença. A Prime Man oferece harmonização íntima masculina com tecnologia, segurança e discrição. Cuidar da aparência íntima é cuidar da sua confiança. Agende agora, 19 99787 7603. Eu disse 19 99787 7603. Prime Man, sua melhor versão começa pelo cuidado com você. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série C, porque os times de Campinas entraram em campo neste final de semana, com destaque para as vitórias de Ponte e Guarani, evidentemente. A Ponte venceu em casa a Itabaiana pelo placar de 1-0, esta que foi a 17ª rodada da competição. Já o Guarani, jogando fora de casa, derrotou em um jogo maluco o ABC pelo placar de 4-3. Tivemos ainda a vitória do Maringá 1-0 no Retrô, CSA e Ituano 2-2. O São Bernardo perdeu em casa para o Figueirense 3-0. O Londrina venceu fora de casa o Brusque por 2-1. O Confiança venceu o Floresta por 1-0. Mesmo resultado da vitória do Náutico sobre o Anápolis. Hoje, fechando a rodada às 7h30, tem Ipiranga e Botafogo, Tombense e Caxias. Na classificação, o Caxias, líder, 36 pontos já classificado. Náutico, segundo, 32, também classificado. Assim como a Ponte, que ocupa a terceira colocação com 30. O Guarani, enfim, entrou no G8, é o 8º colocado com 23 pontos. Aliás, nesse momento, os grupos da próxima fase seriam: Grupo 2, Caxias, Londrina, São Bernardo e Guarani. Grupo 3, Náutico, Ponte Preta, Floresta e Confiança. Próxima rodada, os times de Campinas voltam a campo só na outra segunda-feira, ou seja, só daqui a uma semana. A Ponte Preta vai até Maceió pegar o CSA e o Guarani faz um jogo-chave contra o Confiança, é o 8º contra o 7º colocado. Vale destacar que pela Copa Paulista de Futebol, o Guarani, jogando em Americana no último sábado, empatou pelo placar de 2-2 contra o Rio Branco e está eliminado da competição. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, vitória de muitos visitantes nesta rodada. No sábado, o Bahia, fora de casa, venceu o Corinthians pelo placar de 2-1. Tivemos ainda a vitória do Ceará em casa sobre o Red Bull Bragantino por 1-0. Fluminense 2-1 no Fortaleza. Vitória e Juventude 2-2, mesmo placar de Sport e São Paulo. Ontem no Morumbis, para mais de 54 mil torcedores, o Vasco goleou o Santos, né? 6-0 para o Vasco diante do Peixe. O Atlético Mineiro em casa perdeu para o Grêmio por 3-1. O Flamengo fora de casa venceu o Inter por 3-1. E o Palmeiras venceu o Botafogo por 1-0. Hoje, o fechamento da rodada, 8h, com Mirassol e Cruzeiro. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Bahia estão entre os 4 primeiros melhores da competição. Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport são os 4 piores. Lembrando que a Série A volta no próximo fim de semana, porque nesse meio de semana tem Libertadores e também Copa Sul-Americana. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso
Apito Final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h25. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante tem promoção sensacional esperando por você. Rodízio de pizza por apenas R$ 59,90. A pizza mais gostosa de Campinas, saborosa, com muito recheio, mais de 40 sabores, salgadas, doces e pizza de sorvete também. Nas noites de terça a sábado, das 18 às 22h30. Aproveite também chopp geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90. E ainda tem pratos à la carte e executivos, diversos lanches saborosos, variedade de bebidas com ou sem álcool e deliciosas sobremesas. E ainda tem desconto especial também para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. O estacionamento é pela Cônigo Cipião. Estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. E agora na lata. Responde na lata. O que mais chamou a atenção na goleada histórica do Vasco contra o Santos? A fragilidade do Peixe, a atuação do Vasco, o choro do Neymar ou o consolo do Diniz? Ou outro? Pode escolher outro se quiserem, CH. O mais emblemático do jogo foi a torcida do Santos, a uniformizada, virar de costas para o jogo, a partida em andamento. Para mim, esse foi o fato mais chocante, Batista. E você, Bebê? A fragilidade do Santos somada à incompetência do Kleber Xavier, que ainda não tem condições de ser treinador de time grande. E você, Tigrão? O choro do Neymar e o consolo paternal, nem fraternal, de pai para filho, do Fernando Diniz. E pergunto, não estaria chorando muito o Neymar? Toda hora ele chora, mano. Aí me perguntei hoje, com tudo que ele tem na conta bancária e chora toda hora, como seria ele então, se ganhasse salário mínimo, tendo que pagar aluguel, água, luz, telefone celular, etc. Ele viveria chorando 24 horas por dia. Pode ser uma indicação aí de uma depressão, né? É bom dar uma verificada nisso. Em boa fase no Palmeiras, o centroavante Flaco Lopes entrou na pré-lista de convocados da seleção argentina para as próximas partidas das eliminatórias sul-americanas. E aí, Tigrão, seria uma convocação justa e merecida, Flaco Lopes? Entendo que sim, o momento do jogador é muito bom. E você, Breno Beretta? Merecida, hoje é o melhor atacante do Palmeiras. E você, CH, sua reflexão sobre o tema? Convocação merecida. Eu sigo com você, CH. Osni Fernando Luiz, torcedor do Corinthians, foi condenado a 1 ano de prisão em regime semiaberto por ter atirado uma cabeça de porco no gramado da Neoquímica Arena
durante o clássico contra o Palmeiras em novembro de 24. Ano passado, portanto. Osni tem 36 anos e poderá recorrer da sentença em liberdade. O delito dele foi classificado como crime contra a paz no esporte. Na sua visão, foi uma condenação justa? Uma condenação patética. Tanto assassino, bandido, agressor tá solto e não é condenado, agora o cara tá errado jogar a cabeça de porco lá no campo. Agora eu fico perguntando, né? Eu fico me perguntando aqui, como é que entrou essa cabeça de porco dentro do estádio do Corinthians? Eu, sinceramente, não tenho a mínima ideia. E você, Tigrão, a sua reflexão? Uma piada, né? Aliás, eu não quero falar nada, não. Não vou me estender, para não me comprometer. Mas tem umas coisas que não dá para engolir. Tem tanto nego aí que matou aí, pô. Mesmo no futebol, confronto de torcida, eu não vejo condenação de ninguém. E olha como julgou rápido, hein? Aliás, tá em moda julgar rápido no Brasil, hein? Pô, o crime foi em setembro, já julgou. Quer dizer, exagerado demais. Acho uma brincadeira de mau gosto. Mas a justiça devia se preocupar com coisas muito mais importantes. E a justiça deveria trabalhar um pouco mais para praticar justiças que corrigissem as injustiças. E você, Breno Beretta, qual é o seu posicionamento sobre o fato? Para mim também exagerou. A justiça deveria procurar, junto com o Ministério Público, voltar torcidas, por exemplo, em clássicos aqui no estado de São Paulo. Tanto dos times de Campinas, os times de São Paulo também, isso daí muito exagerado. Vamos lá, Pedro Piscinato, um destaque final. Hoje aqui no programa, Pedro Piscinato cobriu o Guarani. Mas pode falar de tudo, não só do Guarani, da Ponte ou de qualquer tema, o seu destaque final. Meu destaque final, vamos continuar no Guarani falando da Série C. Acabou de começar Ipiranga e Botafogo. Vale lembrar que a torcida do Guarani nesta partida é para o Botafogo, para segurar o Ipiranga e o Guarani finalizar essa 17ª rodada ainda dentro do G8, partida com 1 minuto de jogo, Batista. Valeu, tá aí a bugrinada secando o Ipiranga. Valeu, CH, um abraço pra você e até amanhã, CH. Boa noite. Boa noite. Valeu, Tigrão, um abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Eu já pesquisei aqui, a cabeça de porco entrou na cueca do torcedor. Já pensou o cheiro que ficou ou não? Boa noite, até amanhã, se Deus quiser. O problema é o volume, né? Imagina, o cara era, o cara tem era grandão. Rendida. O cara era grandão e era com a cabeça de porco dentro da calça. Mas era samba canção. Valeu, Breno, um abraço pra você. Se quiser também um destaque final aí, Breno Beretta. Bom, Batista, meu destaque final é na expectativa para saber quem o Guarani vai escolher como goleiro, né? A opção, o Dalberson, do América Mineiro, é a primeira opção. A outra opção, o Kozlinski, que está no Vila Nova. Vamos ver se até amanhã bate o martelo, o Farney Coelho. E, é claro, do outro lado, a Ponte Preta, a expectativa para pagar os salários dos jogadores, 1 mês de salário de junho até quinta-feira. Até porque está vencendo o 2º mês no final desse mês, Batista. É o dia D, né? Quinta-feira. Chega dezembro, mas não chega essa quinta-feira. Negócio terrível. Ouvinte no ar, mais um. Boa noite, a equipe Classe A da Bandeirante. Batista, vou fazer uma pergunta. Eu queria saber do Carlos Henrique sobre a compra, se houve interesse do Red Bull em comprar a Ponte Preta. E se houve, por que não venderam? É o Lira do Jardim Garcia. Boa noite e um abraço a todos. Abraço, Mira. Abraço a todos. Não houve interesse por parte do Red Bull Bragantino
em comprar a Ponte Preta. Tinha interesse em comprar o Paulista de Jundiaí e acabou comprando o Bragantino. Tchau!